Abra sua Bíblia, livro de Jonas, capítulo de número 1. Eu quero pregar hoje sobre o tema Não fuja do seu propósito. Não fuja do seu propósito. Você pode dizer para 3 pessoas, não fuja do seu propósito. Diga, hoje é dia da gente eliminar as rotas de fuga. Hoje é dia da gente alinhar o nosso coração, o coração de Deus. Deus te fez com um propósito e de propósito. Você pode dizer isso para quem está pertinho de você? Diga assim, Deus te fez, obrigado, com um propósito e de propósito. Deus te colocou na família onde você está de propósito. Deus te deu o que você tem hoje porque Ele tem um propósito na sua vida. E você sai daqui, pare de murmurar, eu estou vivendo isso, a minha vida está assim. Não, você tem aquilo que está dentro do propósito de Deus para a tua vida. A gente, quando compreende isso, as coisas ficam muito mais fáceis para nós. Quando a gente compreende o propósito de Deus, sabe, os nossos olhos começam a enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E olha o que diz o texto, capítulo 1 de Jonas, verso de número 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Respondeu-lhe, aqui é Jonas que está falando e diz, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar vai se aquietar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Tome o seu lugar, por favor. Eu quero, dentro dos breves minutos que a gente tem, compartilhar com você essa palavra, que o tema é não fuja do seu propósito. Todos nós fomos criados com um propósito. Todos nós, sabe, Deus nos formou, nos deu vida, soprou em nós fôlego de vida. E Ele criou o Júnior com um propósito. Ele criou a Tânia com um propósito. Ele criou o Gabriel com um propósito. Ele criou você com um propósito. Agora, compreender isso faz parte da jornada da vida. Faz parte da nossa trilha, da nossa caminhada. Quando você compreende quem você é, você não vai aceitar outra coisa, senão aquilo que Deus te chamou para ser. Eu queria tratar hoje um pouquinho a respeito disso. E eu quero pegar como base a vida desse profeta chamado Jonas. Jonas foi um profeta que ele tentou. E eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas aqui que um dia também já tentaram fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. O primeiro a fugir desse chamamento foi eu mesmo. Quantas vezes eu tentei fugir, mas Deus sempre nos encontra. E eu quero dizer para você, Deus vai te encontrar no meio das tuas fugas, mas só que Ele não vai te encontrar para te bater, Ele não vai te encontrar, sabe, para jogar na sua cara e falar, você é isso, você é um feio. Não, Ele vai te encontrar, porque Ele vai te colocar de novo na rota que Deus estabeleceu para você, em nome de Jesus. Para você entender o pano de fundo, esse profeta, por nome de Jonas, recebe uma missão de Deus. Ele tinha que ir para determinado lugar e pregar para aquele lugar, olha, vai vir destruição, porque a maldade de vocês chegou diante do Senhor. O nome da cidade era Nínive. E aí Jonas decide, ele escolhe, porque escuta, Deus me criou com um propósito, mas Ele me deu o direito de livre escolha. Eu escolho. Eu faço escolhas todos os dias. Eu tenho falado muito aqui nas nossas reuniões, nos nossos cultos, que a nossa vida é um conjunto de escolhas. Você escolheu hoje, eu vou vir ao culto ou eu vou ficar vendo jogo de futebol. Irmão, eu gosto demais de futebol. Gosto demais do Flamengo. Amo minha esposa. Amo o Senhor. O Flamengo eu gosto. A gente não está numa maré muito boa. Eu espero que hoje as coisas mudem em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. As cores são de propósito.
Escuta, mãe, você fez uma escolha. Vou ver o jogo ou vou à igreja? Escolheu. Você escolheu a roupa que você queria vir para a casa de Deus. Você escolheu, vou almoçar ou não vou almoçar. Você escolheu, eu escolhi com quem eu ia casar. E os jovens, escolha direito. As mães dizendo amém é um barato, né? Escolha bem. Agora escuta. Deus nos escolheu. E Ele espera que a gente escolha também o chamado dEle na nossa vida. Deus me escolheu e usou pessoas para dizer assim: eu vou fazer isso contigo. Eu estava com saudade de estar aqui no domingo. Tinha 2 domingos que eu não estava presente na igreja. O primeiro domingo eu estava adoecido, não pude estar aqui nem de manhã e nem à noite. E para eu não estar aqui nem de manhã nem de noite, irmão, é porque a situação não é boa. E no outro domingo, domingo passado, eu estava servindo numa igreja lá em Belo Horizonte. E aí quando eu estava lá sozinho, com uma saudade da minha família, saudade da minha esposa, saudade de estar na igreja, eu me lembrei que eu era um garoto, estava na casa de um amigo meu. E aí de repente entrou na casa desse amigo, a mãe dele era uma mulher assim que gostava desses círculos de oração, esses movimentos de oração dentro de casa. E aí chegou a irmã da oração na casa desse meu colega. Só que essa irmã da oração era aquela irmã que quando batia o olho em você, eis que te digo, e ela denunciava tudo. E aí a gente estava lá em cima na laje, programando as nossas maldades. De repente a mãe desse amigo fala assim, o nome dele também era Júnior, falou: Júnior, desce aqui porque a irmã Florzinha está aqui e ela quer orar por vocês. Irmão, a gente começou: Deus me livre, me guarde, Senhor. Aí um que estava muito ruim no pecado falou assim: ela vai falar tudo de errado que a gente está fazendo. Eu falei: caramba, cara, essa irmã vai falar para minha mãe os nossos pecados todinho. A gente desceu. A irmã com coque, com uma cara bem emburrada. Todo mundo em fila. Eu falei: meu Deus, fuzilamento, irmão. Profecia do fuzilamento, vai profetizando e matando. E ela começou, eu fui o último. Ela falou: eu vejo uma mala e você vai viajar muito para pregar a minha palavra. Eu falei: até aí tá tudo bem. Para aí, para, acabou. Escuta, eu me lembrei daquela moça. Eu era um garoto, não pensava nem, irmão, não pensava nem em viajar, e muito menos pregar o evangelho. Mas escuta, lá atrás Deus já estava comunicando: eu te escolhi para isso. Eu te escolhi para isso, esse é o teu propósito. Mas a vida foi me empurrando para algumas decisões. E chegou um momento que eu tive que decidir: ou eu ia viver aquela mesma vida, ou eu ia viver aquilo que Deus falou por intermédio daquela irmã. E eu quero dizer para você, hoje você está aqui e Deus está te mostrando mais uma vez no cenário qual é o propósito que Ele tem para você. Agora você decide, você escolhe, você toma as escolhas. Eu vou por esse caminho que Deus está apontando. Jonas recebe um chamado dizendo: você vai a Nínive porque a maldade desse povo chegou diante de mim. E a palavra que você tem é: Deus vai destruir tudo. Só que escuta, Jonas vai no sentido oposto. Em vez dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E eu quero dizer para você que ele desce, ele vai até o porto de Jope, e quando ele chega em Jope, diz a Bíblia que ele paga do próprio bolso a passagem dele. E a primeira coisa que eu quero dizer para você: quando você foge do teu propósito, você paga a conta do teu próprio bolso. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, que você entenda: quando você anda no propósito de Deus, Deus começa a pagar as tuas contas. Mas quando você decide fugir do propósito de Deus, você começa a pagar do próprio bolso. Eu não sei você, mas eu decidi uma coisa: Deus, está aqui as contas, pague as minhas contas. A única coisa que eu tenho que me preocupar em cumprir o propósito de Deus. Você está entendendo isso, sim ou não?
Segunda coisa que eu quero dizer para você, Tarsis naquela época era a representação, sabe do que? O fim do mundo. Quando alguém pegava no porto um navio em direção a Tarsis, ele estava dizendo assim: eu estou indo para o fim do mundo, eu estou indo para a última estação. Eu não sei aqui quem já teve o prazer de ir para Japeri, Paracambi. Já foi lá? Logo ali, né? Irmão, um dia eu fui pregar em Japeri. Falei, cara, acabou tudo. Aí o trem ainda anda mais um pouco. Aí tu chega em Japeri. Escuta, Tarsis representava a última estação, o último lugar, o fim do mundo. Sabe aquele tipo de pessoa que quando está fugindo do propósito, ele quer ir para qualquer outro lugar. Ele diz assim: eu quero ir para o fim do mundo, mas eu não quero mais ouvir nada. Eu não quero mais falar com ninguém. Eu não quero mais contato com ninguém. Talvez tenha gente que esteja me ouvindo aqui e você já disse consigo mesmo: cara, eu quero sumir hoje. Eu quero desaparecer hoje. É como se você estivesse dizendo: eu quero ir para Tarsis. Escuta, não fuja do propósito de Deus na sua vida. Terceiro lugar, fugir do propósito é viver sempre indo em direção onde os ventos são contrários. Eu não sei você, vento contrário é só para a gente velejar. Vento contrário não é para eu ir contra ele. Escuta, Deus tem ventos favoráveis para mim e para você. E eu quero declarar que esse mês de março será um mês de ventos favoráveis na nossa vida. Será um mês onde o vento vai soprar e vai começar a nos guiar em direção a planos, a propósitos, ações de Deus. Esse mês de março, os ventos de Deus vão começar a soprar na tua vida e encaminhar algumas coisas profissionalmente, emocionalmente, nos teus sentimentos, nas tuas finanças. O vento de Deus vai soprar, meu irmão. Falar nisso, no carnaval, a gente estava no Manaim e uma noite antes de eu pregar, eu estava meditando na palavra, assim, nunca mais vou esquecer aquela experiência. Eu estava tenso porque eu ia pregar no outro dia, era a última mensagem do seminário, do congresso todo do Manaim. E quem pregou na noite anterior, pensa uma noite que parecia o fim do evento. Eu falei, entrei em crise. Eu fui lá falar com ele, falei: pastor, sou do Rio, eu também sou, prazer. Ele falou: vamos estar juntos. Eu falei: o senhor acabou comigo. Ele falou: por quê? Eu falei: o senhor pregou já tudo, amanhã eu sou o último pregador, o que eu vou pregar? Ele falou: fica tranquilo, Júnior, Deus vai te usar. Fui pro quarto, irmão, aí tinha alguém que fez uma janta, ela falou: pastor, vamos jantar aqui. Eu falei: não quero janta, não quero nada, quero ir pro quarto e me trancar. Me tranquei no quarto, Xane dormiu, Raquel dormiu, e eu tô lá na palavra. Quando deu meia-noite, 1h, comecei a ouvir um som de vento. E caramba, o tempo mudou. Eu vou pregar amanhã, vai estar chovendo, é tudo desfavorável. Mas eu estava lá na palavra, envolvido com Deus, e o vento. Quando deu 3h30 eu não aguentei, irmão, porque o vento foi aumentando o volume. Eu fui na janela do hotel, abri a janela. Quando eu olhei, não tinha vento nenhum. Tinha uma árvore. Eu fiquei olhando, eu falei: cara, não tem vento nenhum. Calor terrível. Eu falei: não tem vento, o tempo não mudou. Que vento é esse? Voltei para a cama, peguei o tablet e estou lá estudando, e o vento. Escuta, tem vento que é contrário, mas tem vento que é favorável. É o vento da revelação de Deus, é o vento do avivamento, é o vento do sopro do Espírito que está vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu quero dizer que essa noite o vento de Deus está soprando aqui nesse lugar. E se você entende que esse vento está te favorecendo, começa a içar a tua vela e navegar em direção ao propósito de Deus, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém, querido? Mas quando eu fujo do propósito, é viver sempre vento contrário. Já viu aquele irmão passando, entrando, como é que tá? Tô no vento. Os irmãos pentecostal que é assim, né? Tem pentecostal aqui? Tem, aleluia, nós somos da igreja do Pentecoste. Escuta, os irmãos pentecostal dizem: tá no vento, hein, varão? Tu tá no vento. Irmão, tem gente que só vive no vento.
Eu sei que provações vêm e nos tornam mais fortes. Mas viver no vento contrário é sinal, é sintoma de que eu estou fora do propósito de Deus na minha vida. Então eu quero dizer para você, volte para o propósito hoje. Fugir do propósito é colocar a vida daqueles que estão perto de nós em risco. Escuta, se você não ajustar a rota, se você não encaixar dentro daquilo que Deus chamou você para ser, para fazer, você pode colocar gente que você ama, gente que está perto de você em risco. A Bíblia diz que Jonas, ele paga a passagem, ele entra no navio, ele desce até o porão e começa a dormir. Quando o navio começa a navegar, as ondas começam, a bater contra aquele navio, o vento sopra contrário, os homens começam a jogar tudo na água para aliviar a bagagem. E o que Jonas está fazendo? Dorme um sono profundo. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Quando eu fujo do meu propósito, eu levo pessoas que estão perto de mim a começarem a viver perdas, e eu coloco pessoas em perigo e em risco. Eu quero dizer para você, não fuja do propósito que Deus tem para a tua vida, senão você vai colocar sua casa, sua família, pessoas que você ama em risco. Próximo, fugir do propósito é entrar numa sonolência espiritual que nos impede até mesmo de buscar a Deus. Tem gente que fugiu tanto do propósito que dorme. Pastor, eu não consigo mais. Pastor, eu não tenho mais força. Eu já fiz vários gabinetes com a Cristiane. E uma das coisas que eu sempre ouvi foi: eu não sinto mais nada. Número 1, quem disse que a vida do crente é sentir? Número 2, é porque a gente está tão sonolento, tão dormente. Sabe, eu não sei se tem gente aqui que já dormiu em cima do braço, o teu braço ficou dormente. Você acordou com o braço dormente e você não sente nada. Escuta, tem gente que fugiu tanto do propósito de Deus que a tua vida está uma dormência. Você não sente mais a presença de Deus. Você não sente mais o toque do Espírito Santo. Mas hoje é um domingo para você voltar para o lugar que Deus te chamou. Para você voltar para o centro da vontade de Deus. Pastor, por quê? Porque Deus é um Deus de propósito. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: Deus é um Deus de propósito. Diz, e Ele te fez com um propósito eterno. O propósito de Deus, eu quero falar sobre algumas pessoas que viveram propósitos de Deus. Talvez você esteja me ouvindo e diga assim: mas se eu viver o propósito de Deus, o que eu vou ser? Eu vou ser pastor? Eu não quero ser pastor. Escuta, quem disse que todo mundo vai ser pastor? Você pode ser um excelente médico e estar dentro do propósito de Deus. Você pode ser um bom advogado e estar dentro do propósito de Deus. Você pode ser um profissional liberal, ter o seu negócio, estar dentro do propósito de Deus. Você pode ser uma faxineira dentro do propósito de Deus. Você pode ser uma mãe dentro do propósito de Deus. Escuta, uma mulher chamada Susana Wesley, ela só foi uma mãe, e ela gerou um dos maiores avivalistas que o mundo já viu, chamado John Wesley. Susana Wesley não pregou, ela não pregou para uma multidão, ela não liderou uma igreja, mas ela cuidou muito bem de um filho. E o filho dela foi um grande avivalista, um grande pregador do evangelho. Talvez o teu propósito é ser uma boa mãe para impulsionar o seu filho para que ele viva os planos e propósitos de Deus. Talvez estou cuidando da Manu, da Gabi, da Raquel, e elas vão viver coisas tão grandes que eu nunca vou viver. Mas escuta, o meu propósito é impulsionar elas para que elas vivam o propósito de Deus para a vida delas. Você está entendendo isso, sim ou não, querido? Agora entenda, o propósito de Deus para Noé era construir uma arca e salvar a humanidade. Vai você construir a arca, é teu propósito, perdendo
tempo. Pastor, mas a arca era algo bom. Era, mas quem tinha que construir foi Noé e não Júnior. O nosso grande problema é que a gente olha para algumas pessoas e a gente diz, eu vou fazer igual. Escuta, não é fazer igual, é entender o que Deus me chamou para ser, é compreender, esse é o meu chamado, isso, eu nasci para viver isso aqui. Noé, o propósito de Deus para ele era construir uma arca. Segundo, o propósito de Deus para Abraão era fazer dele pai de uma grande nação. Escuta, Abraão não foi um pregador, mas qual era a função dele? Gerar uma nação. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai compreender o teu propósito e você vai sair daqui hoje. Pastor, qual é a intenção dessa ministração, dessa palavra? É você entender quem você é e sair daqui para trabalhar dentro daquilo que Deus lhe chamou para ser. Qual o sonho de todo menino brasileiro? Ser jogador de futebol. A maioria, não vou falar todo, porque o Adria já está balançando a cabeça dele ali, mas a grande maioria dos meninos, sonho dele, ser jogador de futebol, meter o gol no Maracanã aos 45 do segundo tempo, ganhar o título nacional, depois ele vai para a Copa do Mundo, é campeão mundial, e ele acorda do sonho todo babado e a mãe gritando, vambora, levanta logo e bota a roupa para ir para a escola. Acabou o sonho do rapaz. Escuta, eu não estou falando de um sonho utópico, eu estou falando de você conhecer qual o plano que Deus tem para a tua vida. O que Deus quer que eu seja? O que Deus quer da minha vida? Cheguei a um tempo na minha vida que eu comecei a questionar. Falei, por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? Quando eu fiz 40 anos, falei para Cristiane, Cristiane, a gente trabalhou o tempo todo na igreja. A gente dava folheto, a gente pegava violão, ia para a rua fazer música, evangelizar pessoas, cuidamos de jovens, treinamos, fizemos isso, fizemos aquilo, quantos e quantos congressos. E quando eu fiz 40, eu falei assim, o que a gente construiu? A gente não tem uma casa própria, o carro que a gente anda está financiado, nem o violão é meu, o violão é da igreja. Eu falei, a gente não tem nada, né? Eu entrei numa crise. Eu falei, eu vou me tornar um empresário. Vou abrir uma empresa. Começando aos 40, mas eu vou vencer. Sabe o que aconteceu? Foram os piores 6 meses da minha vida. Contraí uma dívida. A família não ia bem. Pastor, por quê? Porque o senhor não é capaz? Não. Eu entendo as capacidades que eu tenho. Mas é porque não era o meu propósito de vida. E Deus precisou mexer com algumas coisas muito preciosas para eu entender o meu propósito. Deus mexeu comigo dentro de um hospital para eu entender. Eu não nasci para isso. Escuta, você não precisa chegar numa situação de extremidade, de extremo, para você entender qual é o propósito da sua vida. Deus está falando com você hoje. Deus tem um plano para a tua vida a partir de hoje. Basta você sinalizar e dizer, eis-me aqui, Deus, cumpra em mim o teu querer. Terceiro lugar, o propósito de Moisés era libertar Israel. Noé era construir uma arca. Abraão era, ser pai de uma nação. O Moisés era libertar Israel. O propósito de Josué era conquistar terra para o povo de Deus. Era ser um conquistador. Agora a pergunta que eu faço para você hoje é, e você? Qual o teu propósito? Não basta eu saber que Noé construiu uma arca. Não basta eu saber que Moisés foi o libertador. Não basta eu saber, que Josué foi um conquistador de terra. Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Escuta, no dia que eu compreendi o meu propósito é pregar a palavra de Deus,
é apacentar as ovelhas que Deus me confiou. É pegar o meu violão e junto com a minha namorada a gente cantar louvores a Deus. Isso é o meu propósito de vida. Escuta, quando eu faço isso, o universo começa a conspirar ao meu favor. Coisas começam a chegar, recursos começam a chegar. Sabe, Deus aproxima de mim pessoas que vão me ajudar a cumprir o meu propósito. Quando eu entendi que Deus me chamou para isso, escuta, portas começaram a se abrir diante de mim. Pastor, e se aparecer alguém hoje, te der uma empresa de 10 milhões para o senhor administrar, em 6 meses eu vou falir ela. Pastor, tu é muito ruim, não é não? É porque eu não vou estar dentro do meu propósito. Eu vou me cansar, e eu vou cansar as pessoas que vão estar perto de mim. Mas quando a gente faz aquilo que é o nosso propósito, escuta, você trabalha 10, 12, 24 horas e não te cansa, você se renova porque você está dentro do teu propósito. Aquela que foi chamada para ser mãe, escuta, ela faz a jornada toda de uma mãe. E alguém pergunta, você cansou? Ela fala, a minha maior satisfação, eu estou gerando meus filhos para serem campeões da vida. Pegue um pastor de verdade. Eu sei que tem hoje um monte de... Eu não vou entrar no mérito de fazer comparações. Mas pegue um pastor que ele ama cuidar de ovelhas. Ele começa a cuidar de manhã, vai terminar de madrugada, exausto. E você pergunta, e aí, está cansado? Ele cansado no físico. 6 horinhas de sono, eu resolvo tudo isso. Mas eu estou renovado, porque eu estou cumprindo o meu propósito. Eu quero te convidar a você hoje se render ao propósito que Deus tem para a sua vida. Fique de pé, por favor.